Então, continuando aqui o nosso vídeo sobre o Rousseau, no livro 1 do Contrato Social, ele está falando aqui da escravidão no sentido de condená-la. Ele diz o seguinte: não há autoridade natural, apenas a convencional. Ou seja, todo governo é um arranjo que os indivíduos congregados fazem para existirem enquanto comunidade, enquanto sociedade. Então, não existe um governo instituído por natureza, mas existe sim dentro de um contrato social, dentro de uma coisa combinada, arranjada. Então, todo governo é uma construção, né? Não é uma coisa que vem pronta pela natureza, como é cada indivíduo quando vem ao mundo. A convenção confere legitimidade. Então, aquilo que os indivíduos numa sociedade arranjaram para si, né, e dentro disso a lei, é que confere a legitimidade. Então, nesse sentido aqui, toda política, todo governo é, sob certo aspecto, uma alienação da liberdade. Ou seja, ela é uma limitação da liberdade. Repito, limitação, regulação, não é a extirpação da liberdade. Toda política, todo governo é fruto da liberdade humana. E quando esse governo é instituído, a própria liberdade ela é limitada, ela tem um cerco. Mas é um cerco que não destrói a liberdade, apenas a limita. Certo? Isso o Rousseau está claro aqui. E aí ele condena, de novo, voltando ao Hugo Grotius, né, que o Hugo Grotius tem um postulado. Ele diz assim: se um particular pode alienar sua liberdade e tornar-se escravo de um senhor, que não o poderia fazer todo um povo e tornar-se súdito de um rei. Então ele está dizendo que, assim como há pessoas que por acaso, por uma infelicidade, pode se oferecer num trabalho até que pague uma dívida, por exemplo, isso é facultado a ele, o povo também poderia agir da mesma forma. Rousseau, mais uma vez, ironicamente, ele critica o Grotius. Alienar significa dar ou vender. Né? Um homem não se dá. Né? Vende-se apenas por subsistência, no caso, por exemplo, de uma dívida que ele não conseguiu saldar. Né? Mas um povo inteiro não faria assim. Então, o que o Grotius está querendo aqui é justificar por toda forma a existência da escravidão. O Rousseau coloca esses equívocos aqui do discurso dele, da doutrina dele. Né? E ele cita aqui um literato francês chamado Rabelais. Rabelais escreveu, né, um rei não vive com pouco. Né? Então, entregar-se ao rei e entregar também todos os bens, ou seja, toda pessoa que consente num governo mandando em si, se entrega a ele, mas isso significa também entregar tudo aquilo que o homem precisa para continuar vivendo livremente, né, a sua pessoa, o seu corpo, ou bens mesmo que sejam dele. Né? Então ele diz, ó, a segurança oferecida pelo despotismo é risível. Né? Que ganham com isso se mesmo essa tranquilidade é uma de suas misérias? Então, um povo escravizado é um povo fadado à miséria. É um povo que não tem direitos nem de propriedade, como é a questão do escravo, nem direito ao seu próprio corpo. Então isso é um estado miserável,
né, redutor do ser humano. E então ele pergunta aqui, olha, entregar-se ao rei é a mesma coisa que entregar também todos os seus bens? Né? Porque, de uma certa forma, quando a gente aceita uma lei que estipula um governo, que legitimamente se dá pelo meu consentimento, eu me submeto, né? Isso me submeto à maioria. Mas esse submeter não é fazer a alienação de tudo que a gente possua, né? A começar da própria vida. Então ele chama esse postulado de Grossos de absurdo, né? O homem se dar gratuitamente é um absurdo, né? Numa sociedade de contrato, a gente celebra contratos, a gente pode trabalhar como funcionário de alguém, como empregado de alguém, mas em contrapartida tem que ser um trabalho remunerado, né? Então a escravidão para o Rousseau, ela é ilegítima, ela é contrária a qualquer lei, ainda que algumas leis, desgraçadamente errôneas, digam que a escravidão é prevista, né? Prevêem a escravidão, como foi o caso aqui no Brasil, né? Que instituíram a escravidão e levou-se quase 400 anos para ela ser banida, né? Ser colocada como ilegal, que foi a Lei Áurea. Mas antes dela, diversas outras leis foram paulatinamente reduzindo a escravidão, certo? Então, um povo, ninguém se dá a ela com plena consciência. Ninguém aliena a sua liberdade de plena consciência, faz talvez por obrigação, né? E um povo se entregar por inteiro é um povo de loucos, diz o Rousseau. Só a loucura poderia fazer isso. E a loucura, escreve Rousseau, a loucura não cria direitos. Primeiro porque a loucura é um estado mental em que a pessoa não tem posse mais de suas faculdades, não consegue distinguir a liberdade e os direitos que emanam dela. Então seria uma loucura, né? Um pai não pode alienar os seus filhos. Se um pai não pode, um rei também não pode, um governante também não pode. E ele continua, a natureza faz todos os homens livres. A escravidão é contra a natureza. E um governo arbitrário é também incoerente se se quer legitimidade. Por quê? Porque um governo que é legítimo, que é instituído através de eleição, de voto de seus governados, ele é capacitado legitimamente para mandar e o seu mandato tem prazo. Ele deve obedecer a uma Constituição que assim estabeleceu as regras de um jogo democrático. É isso que o Rousseau está dizendo aqui. Então, em outras palavras, né, liberdade é condição de humanidade. Né? Um homem só é homem, de fato, né, essencialmente, se ele for livre. Não se pode imaginar algo contrário a isso. Né? Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, escreve ele, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Por exemplo, uma pessoa que é escrava, ela está sob jurisdição de seu dono. Né? Se esse escravo faz alguma coisa, quem se responsabiliza é o seu dono, que é o sujeito legal. Né? Assim como um pai, por exemplo, que mantém uma arma em casa, e um filho menor, uma criança, pega essa arma e causa a morte de alguém, um acidente, né? Por brinquedo, por desconhecer que consequências tem aquilo, quem responde é o pai, porque a criança está sob tutela. A mesma coisa aqui, né? Então, aquele que é escravo é destituído de seus direitos, né? E é destituído, inclusive, de seus deveres. Então, por que o Rousseau está ressaltando tanto a questão da liberdade? É porque ele quer que haja uma república cujo poder seja democracia.
E não tem como se pensar uma democracia se não considerar todos os súditos, né, de posse de sua liberdade, vivendo uma liberdade plena. Certo? Então, a falta de liberdade implica também em ausência de moralidade. Isso aqui mais tarde o Kant vai continuar. Por quê? Porque aquela coisa tão cara que a gente tem no direito de responsabilizar pessoas por aquilo que elas escolheram fazer, implica que ela tem consciência de sua plena liberdade. Ela escolheu algo, mas poderia, com consciência, ter escolhido outra coisa. Fez opção por aquilo que a incrimina. Então ele responde por isso. Né? E a outra coisa que o Grotius diz, e que o Rousseau também o critica, é o direito de guerra. Né? Então alguém a se arvorar, né, com o pretexto de que houve uma guerra, e que essa guerra trouxe prejuízos, né, e que o vencedor de uma guerra tenha direitos de escravizar o derrotado, né, as pessoas derrotadas, isso é um abuso. Né? O outro pretenso direito à escravidão. Né? No passado, lá na Idade Antiga, pelo menos, quando uma cidade, né, os romanos, por exemplo, uma cidade pilhava a outra, prendiam, né, as pessoas que sobreviviam eram levadas para a escravidão. Prisioneiros de guerra se tornaram escravos, eram destinados a trabalhos forçados, a trabalhos que muitas vezes as pessoas não queriam fazer. Né? Então, por exemplo, no Império Romano havia um fluxo enorme de imigrantes oriundos, né, de guerra. E o destino delas era ser escravas. Né? Então ele está dizendo aqui, o vencido que não tem direito à vida sai no lucro perdendo só a liberdade. Isso é o Grotius que está dizendo. Então na guerra você tem o direito a escravizar pessoas. Escravizar uma pessoa e não simplesmente exterminá-la ali no ato, né, entre ela perder a vida ali como prisioneiro, no caso, por exemplo, de eliminação do inimigo, cabalmente, é mais vantajoso para ela que ela sirva como escravo. Por quê? Pelo menos a vida dela foi preservada. O Grotius está colocando essa condição. Dos males o menor. Eu posso ser morto imediatamente, executado, que é contra, né, as leis de guerra atuais, mas eu ganho a vida. Eu vou passar minha vida trabalhando como escravo, pelo menos fico vivo. Olha, essa situação, o Rousseau, ele se opõe a ela. Né? E aí ele está dizendo, olha, isso ocorre pela perversidade dos homens. Né? As pessoas não têm direito sobre outros porque venceram uma guerra. E hoje, muito mais ainda, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foram assim reformuladas pela ONU em 1948, né, que lá diz que prisioneiro de guerra, uma vez rendido, tem que ser tratado como ser humano e não como escravo. Né? E contra o Hobbes, ele escreve, né, os homens, em absoluto, não são naturalmente inimigos. Por quê? Porque o Hobbes dizia que o homem, né, na interioridade dele, ele é lobo do homem. Né? Se o homem for deixado sozinho, ele vai comer o fígado do outro. Então, esses homens são inimigos por natureza, eles são agressivos. O princípio da agressividade é um instinto primaz no homem. Então, os homens precisam de um poder pacificador mantido à força da espada. Então, o governo tem que ser um governo assim magnânimo sobre essas mentalidades humanas que são divergentes e conflitantes. O Rousseau vai dizer, não, os homens não são naturalmente inimigos uns dos outros.
não é agressividade. Né? Então, e outra coisa que ele diz, que a guerra sempre é em relação a coisas e não entre os homens. Então, você faz uma guerra contra um Estado para preservar uma fronteira, para preservar um pedaço do país que o outro está querendo tomar, né? Ou para ter, assim, o direito de continuar tendo posse daquilo que se tem. Então, é sobre coisas. Mas você não faz uma guerra simplesmente porque você está visando o inimigo por ele ser um homem, por ser quem é. Então, esse não é um motivo para uma guerra. Né? Guerra é uma relação de Estado para Estado e não de particulares contra particulares. Então, uma pessoa que visa a escravidão, ele é um particular visando alguma vantagem para ele em relação aos escravos. Porque se fosse uma guerra entre estados, determinada guerra, se vê quem tem que indenizar quem, mas não no sentido de colonizar a vida de uma pessoa, né, ou colonizar a vida de um povo inteiro. Né. O Estado tem como inimigos outros estados e não os seus cidadãos. Né. Então, não são os alemães que são inimigos, por exemplo, de norte-americanos, de franceses, não são os japoneses que são inimigos de chineses. Né. É a China que se coloca numa guerra contra o Japão. Né? É a aliança que tem entre Inglaterra, França e Estados Unidos, que tem, e a Rússia, que tem como inimigos a Itália, a Alemanha nazista e o Japão. Então são países contra países e não as pessoas. As pessoas civis, elas têm que ser poupadas de qualquer conflito de guerra, o que sempre é violado. Toda guerra sempre tem baixas entre a população civil. Isso aconteceu agora, nessas ofensivas atuais que existem entre Israel e a Palestina, lá na faixa de Gaza. Né? Crianças que estão sendo mortas, né? Intelectuais que estão sendo mortos, né? Bombas jogadas sobre prédios, sabendo que lá tem população civil indefesa. Então, isso é crime de guerra, porque hoje não se admite isso. Então, há que ter um respeito pelos prisioneiros de guerra. Não só os prisioneiros de guerra, qualquer pessoa que foi rendida, ela é uma pessoa colocada sob tutela e sobre ela se coloca um desvelo, um cuidado, porque são pessoas humanas, com dignidade inerentes a ela, pelo fato de serem humanas. Então, a escravidão é uma invenção triste, né, drástica e vergonhosa. Né? Só pode ser defendida por alguém que pensa que vai ter lucro com ela. Né? Então, o direito à escravidão por guerra não tem fundamento senão na lei do mais forte. E a lei do mais forte não é democracia. É a lei da espada, é a lei do braço, dos punhos. Né? E a lei também quase sempre do ódio. Né? Ao escravizar pela força, o vencedor perpetua a guerra, que é um outro dado que eu concordo com Rousseau. Porque a própria Maquiavel já reconhecia, um povo só se dá por vencido e submisso até o momento em que ele tiver condições de reverter aquilo. Né? E a reversão daquilo se faz por outra revolução. Então a escravidão não é terminar com a guerra, é adiá-la para um momento mais propício. Então é perpetuar a guerra. Então isso para o Rousseau é um direito nulo. Né? As palavras escravidão e direito são contraditórias. Né? Excluem-se mutuamente. Então, não existe direito na escravidão e nem existe um direito da escravidão. Não se pode permitir isso, não agora, nesta fase iluminista, né, de se pensar a vida, de se pensar a política, de se pensar a moral. Né?
E aí o absurdo aqui é um absurdo irônico. Ele escreve bem assim, o Rousseau. É até bem engraçado isso aqui que ele vai escrever, né, no Direito aqui de Guerra. Assim, eu estabeleço contigo uma convenção, ficando tudo a teu cargo e tudo em meu proveito. Convenção essa a que obedecerei enquanto me aprouver e que tu observarás enquanto for do meu agrado. Isso aqui, de uma forma assim, trocadilho, ironicamente, é o cerne da escravidão e é também o cerne que interpreta aquele que defende a escravidão, né? E daqueles que tardam ou se recusam a reconhecer o processo de escravidão no passado como um crime que ainda precisa de reparação. Repito, estabeleço contigo uma convenção, ficando tudo a teu cargo e tudo em meu proveito. Convenção essa que obedecerei enquanto me aprouver e que tu observarás enquanto for do meu agrado. Né? É engraçado isso aqui, tristemente engraçado, né? Então ele fala que remontar a uma convenção anterior. Ué, se no passado convencionaram de ter uma escravidão, como é que vamos remontar a esse tempo? Aí o Rousseau faz uma distinção entre subjugar e reger, né? Então, entre o senhor e seus escravos, entre um povo e seu chefe, né? Os escravos e o povo são subjugados, enquanto o senhor e seu chefe são aqueles que regem. Daí que vem o rei, né? O rex. E ele diz, ó, o déspota que subjuga será sempre um poder privado. No fim, o que ele está dizendo aqui é que toda tirania, toda ditadura, no fundo, é um poder privado. Não é um poder social. É privado. Por quê? Porque aqui, o uso daquela força que vem da participação e colaboração de algumas classes sociais é fazer com que o Estado ali, que eles querem legitimar, sirva prioritariamente a seus interesses. É isso que o Rousseau está colocando aqui. Rousseau é maravilhoso nesse sentido, né? E aí, mais uma vez, contra o Hugo Grotius, ele escreve, o povo é sempre a priori. Antes de mais nada, quem dá legitimidade para qualquer poder, para qualquer governo, para uma lei existir, é o povo. O povo é prioridade. Ele não pode ser o súdito ali que vai ser o último a falar e o primeiro a apanhar. E aí ele fala de unanimidade. O poder vem de uma unanimidade, ou seja, de um sufrágio universal. Governa aquele que recebeu a maioria dos assentimentos. Não precisa ser assim unânime, mas é a maioria dos assentimentos. Sendo que a minoria, aqueles que votaram e perderam, eles acabam sendo englobados pela maioria. E aqui, para o Rousseau, não tem perdedores e nem ganhadores. Tem uma regra do jogo que foi vencedora. A fórmula de legitimar o poder foi essa. Eu entrei, fiz parte do jogo. Não era o que eu queria, mas era o processo, a estrutura, enfim, o ritual que eu, junto com todos, de forma unânime, aceitei. Esta é a democracia. Né? Então, e aí ele continua falando aqui do pacto social. Né? Os homens se congregam por necessidade de vencer a fragilidade no âmbito individual. Nesse ponto aqui, ele está concordando com o John Locke
que por sua vez também nesse sentido concorda com o Thomas Hobbes. As pessoas se reúnem por uma questão de segurança, por fazer a vida um pouquinho mais segura, né? Então a sociedade, ela nada mais é do que a soma de forças individuais. Os indivíduos que estão congregados sob este propósito de se fortalecerem e permitir uma vida que seja viável, certo? É uma soma que surge do concurso de muitos, né? É aqui então o poder da maioria, certo? Então a especificidade do contrato social é encontrar uma forma de congregação onde todos se sintam protegidos sem perder a autonomia anterior. Ou seja, naquela regra do jogo democrático, todo mundo sai ganhando, né? Então o ideal do pacto, diz Rousseau, é cada um dando-se a todos, não se dá a ninguém. E ganha-se o equivalente a tudo que se perde. É nesse sentido que ele interpreta a participação do povo numa eleição, né, usando o seu direito de voto, né? Eu já saio ganhando, porque já tem um jogo que me garante que a maioria vai colocar um governo para todos aí. E não um governo, né, em detrimento de todos, ele se colocar com a força lá. Então, o princípio geral é colocar-se à maioria, lançar-se à maioria. Quem é a maioria? Maioria para o Rousseau é o corpo moral coletivo. Tanto os membros como quantos são os votos. Então, por isso, durante todo esse período de democracia, a ampliação do direito de votar. Os homens, né, era um voto censitário, depois todos os homens, depois as mulheres, depois os analfabetos, né, e agora a redução de 18 para 16 anos. Né? Ou seja, quanto mais as pessoas participarem, esse é o propósito do Rousseau. E aí você pode dar o nome a que quiser, cidades, república, corpo político, Estado, soberano, potência, enfim, associados. Né? São cidadãos e, ao mesmo tempo, súditos. Poder é exercido, então, desta forma. Né? Tá certo? E aí ele fala aqui do soberano, o Rousseau. O soberano é o corpo político da maioria e não pode ser violado. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma vez que a regra do jogo é essa, é por eleição, se essa pessoa, não, esse governante, não fez nada contrário àquilo que foi de expectativa, ele não pode ser violado, aquela lei tem que ser respeitada, o mandato tem que ser cumprido, né? Porque isso é do interesse da maioria. Né? Uma minoria não pode atentar, um golpe, qualquer outra coisa assim, fazer uma revolução, tomar o poder, sendo que o povo aprovou aquele governo para um determinado período. Então, todo governo é público, se baseado neste princípio. Né? O contrato é com a maioria. E a minoria fica subsumida nessa maioria. Né? E esse Estado, ele é civil, ele não é militar. Né? A democracia, ela é essencialmente civil. Como eu disse, nada impede que um militar seja candidato, porque ele também é cidadão. Mas ele tem que entrar lá com a devida convicção de que o governo é civil, e é como civil que ele vai prestar os seus serviços enquanto governante. Né? Então, há perdas. A liberdade natural e o direito é ilimitado a tudo quanto queira. Né? E ganhos, ele tem uma liberdade civil e a propriedade protegida. A liberdade civil não é como a liberdade natural. A liberdade natural, ela é ilimitada, mas a liberdade civil é regulada por leis. Portanto, é uma liberdade muito bem regulada. Certo? E aí, continuando aqui, já estamos no finalzinho, a liberdade natural e a liberdade civil. Qual é a diferença entre cada um?
Primeira, a liberdade natural ela é garantida pela força de cada indivíduo, né? E a outra está na força da maioria, né? Então, de um lado a gente tem a heteronomia, de outro lado a autonomia, né? O impulso do puro apetite leva à heteronomia, e a obediência à lei da maioria leva à autonomia. Então, ele está colocando duas coisas aqui em oposição à outra. Heteronomia seria o indivíduo sozinho, né? Com seus instintos, seu egoísmo e tal. A autonomia já é uma liberdade baseada na lei, né? E são autônomos aqueles que se entregaram a esse ritual de poder. E ele fala aqui também do domínio real, né? O domínio do rei, né? A propriedade e o seu dono, né? Aquela questão do primeiro ocupante de um terreno, por exemplo, de uma propriedade, né? Aí ele diz, ó, quais são as condições? Primeiro, se o terreno é inabitado. Segundo, ocupar-se apenas o que se precisa. E o terceiro, posse pelo trabalho, pelo cultivo. Então, são as formas de propriedade que a gente tem. E aí o Rousseau pergunta, né, algumas sobre a propriedade, algumas questões sobre a propriedade. Existe limite de propriedade? Há limitações para a propriedade? Até onde alguém pode ser dono? Essa é uma pergunta que a gente faz no Brasil, né? Os limites de propriedade. Uma pessoa pode querer ir comprando terra até ter, por exemplo, um feudo, né? Uma capitania, né? Ou ser assim grande, uma grande extensão de terra, né? E outra coisa, tomar de assalto uma terra, né? É isso que deve existir, né? E aí, para concluir, o Rousseau coloca o seguinte fundamento: o pacto fundamental, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário, substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornam iguais por convenção e direito. Aqui está a essência do que é uma lei. Qual é o papel da lei? Já estava lá no Aristóteles isso. A lei é você corrigir as desigualdades naturais. Naturalmente, os homens são desiguais. A lei, na convenção, no artifício, promove a igualdade de todos. É isso que uma lei faz. E isso só é possível num Estado de Direito, com respeito à lei, que é a extrema autoridade de verdade de um Estado. Muito obrigado. E terminamos aqui o Rousseau. Espero que o texto seja proveitoso e que vocês possam ler o restante do livro. Recomendo, né? O Rousseau é sempre uma graça de ser lido, né? Tem uma literatura muito bonita e um jeito muito bonito de escrever. Meu abraço a todos e a todas.